Amém, irmãos? Bom dia, graça e paz. Trago um abraço da minha casa para vocês. Há alguns rostinhos conhecidos aqui, outros que estou conhecendo. É bênção demais, irmãos. É bom demais a gente poder, num domingo pela manhã, poder estar diante da palavra do Senhor, poder ser ensinado pelo Espírito que habita em nós, esse Espírito que não deixa que a gente seja confundido, que não deixa que o inimigo roube aquilo que o Senhor já colocou no nosso coração. Então, que essa manhã nós possamos estar entendidos de que a palavra do Senhor, desde o momento que acordamos e até o momento que a gente vai dormir, ela vai trazendo transformações na nossa vida. Hoje, irmãos, eu estava em casa, na casa do meu sogro, porque quando a gente vem para a casa deles. E eu estava agradecendo ao Senhor. Falei, Senhor, é tão bom ter a Tua palavra em nossas mãos, mas é maravilhoso ter ela em nossos corações. Estava revendo a ministração que eu ia trazer, eu sou assim meio preocupado, às vezes fico um pouco ansioso, quando a gente é convidado. E que bom que a gente fica assim. Eu me sinto alegre todas as vezes que eu vou expor a palavra de Deus, o Senhor colocar no meu coração um temor de poder trazer algo que Ele queira que seja ministrado em nossos corações. E não aquilo que está só no meu coração, mas que seja bênção para a minha vida e para a vida da igreja. E o texto que nós vamos utilizar nessa manhã é um texto que às vezes a gente, ao passar pelo livro de Atos, a gente não percebe, porque é um texto muito pequeno, é um relato muito rápido de um homem chamado Enéas. Alguém se lembra de Enéas no livro de Atos? Eu não lembrava dele há um bom tempo. Eu fiquei, gente, eu tenho amigos com esse nome, mas eu não me recordo de quem é esse personagem, quem é essa pessoa que o Senhor atingiu, que o Senhor tomou em suas mãos. E nós vamos ler aqui um pouquinho sobre o que aconteceu e o que antes estava acontecendo na vida desse homem, e para a gente meditar um pouquinho sobre a vida dele e o que o Senhor fez na vida dele. Amém? O texto fica no capítulo 9 do livro de Atos, a partir do verso 32 até o verso 35. Está vendo? Eu falei que era um texto muito curto. Então, por ele ser um texto muito curto, eu vou ler o 31 também. Porque o 31, ele faz uma abertura desse novo ponto que o evangelista Lucas quer nos apresentar. Porque no texto anterior, ele vai falar sobre a conversão de Saulo. E aí parece que, para que acontecesse uma mudança, para ele falar do apóstolo Pedro, ele coloca um versículo. E o versículo é assim: assim, a igreja tinha paz com toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em números. Agora é o texto que nós vamos utilizar nessa manhã. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos que jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. E todos os habitantes, e ele imediatamente se levantou, e todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos ter um momento de oração? Eu sei que o irmão orou pela minha vida e eu quero orar pela igreja e por essa palavra. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Deus eterno, Tu és poderoso, Senhor. Nós nos aproximamos do Teu trono de graça, mas nós não vemos e não podemos nos aproximar sozinhos. Nós nos aproximamos porque o sangue do Teu Filho Jesus,
que foi derramado na cruz do Calvário, foi derramado sobre nossa vida. E como o escritor do livro aos Hebreus diz, nós podemos entrar em tua presença com ousadia, Pai. Como filhos entram no quarto dos pais, nós podemos entrar em tua presença, porque através do santo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos reconhece como filhos, o Senhor nos aceita como família, e para o Senhor não há mais inimigos teus, mas sim filhos que se aproximam do teu trono de graça, do teu trono de misericórdia, para pedir: acalme, Senhor, o nosso coração. Coloque em nosso coração a tua palavra, que é eficaz e verdadeira. Traga transformação, mudança. Forma, Senhor, de podermos, ao ler a tua palavra, podermos ser edificados. Sabemos, ó Pai, que ela foi lida e que ela vai ser explanada aqui agora. Mas que esteja o Senhor, através do teu Santo Espírito, moldando e transformando os nossos corações. Use minha vida, não sou mais do que um vaso de barro. Não há nada, Senhor, em mim que possa chamar a atenção, mas que eu possa, nessa manhã, bendizer o teu nome, engrandecer o teu nome e dizer para o Senhor: usa-me, porque é a ti que quero servir. É em nome de Jesus que oro. Amém. Amém, irmãos? Então, nós estamos aqui diante desse texto, e esse texto, como todos os textos do evangelista Lucas, ele é um cara muito detalhista. Lucas, ele era um médico, então a gente, percebe que era um homem que tinha muito cuidado com a palavra, muito cuidado com os verbos que ele empregava. Tudo que Lucas colocava na palavra de Deus, ele fazia um encaixe muito bem feito. Então, muito cuidadoso. Esse Lucas é o mesmo escritor do Evangelho, segundo Lucas, e ele escreve esses dois livros, o livro de Lucas para um homem e esse também para o mesmo homem. Então, nós percebemos que até nisso, Lucas ele tem um cuidado. Ele queria a conversão de Teófilo. Ele queria que aquele homem, através de todos os relatos, ele pudesse vir a conhecer o Senhor. E nesse texto que nós estamos utilizando aqui, ele começa falando assim, passando Pedro por todas as partes, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Aqui? Ah, legal. Eu fiquei olhando para isso e fiquei pensando, será o que é? Mas agora faz sentido agora. Muito bom, obrigado. Então, irmãos, passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Que cidade é essa? Onde ficava? Por que Lucas relata que, passando Pedro, o que Pedro estava fazendo ali? Por que ele estava saindo de Jerusalém e indo até aquele lugar? Porque sobre Pedro existia um ide. Sob o ministério desse apóstolo existia um vai. Existia algo que o Senhor colocou na mão desses homens após a sua ascensão aos céus, que impedia esses homens de só sentar, se acomodar e ficar bem. O que estava acontecendo em Jerusalém nessa época? E bem sabemos, até mesmo pelo livro de Atos, que rompeu uma perseguição aos cristãos, logo após o apedrejamento de Estevão. Então, Estevão, depois que foi morto, apedrejado, houve um alvoroço danado naquela cidade. Aí Pedro foi preso, e todos, aconteceu várias coisas ali. E também existia a possibilidade deles também estar sabendo que Paulo, que bem sabemos que antes ele tinha o seu nome de Saulo, estava perseguindo a igreja. Mas o que sabemos é que, nos versículos anteriores, que ele tinha convertido. Mas ninguém ainda estava sabendo disso. Então Pedro, logo após, deu uma cessada naquela perseguição, ele saiu para ver.
para reconhecer os irmãos que estavam se convertendo ao cristianismo. Essa, vamos dizer assim, essa unção apostólica, diferentemente dessa unção apostólica que muitas vezes a gente tem ideia, né? Era uma ordem do Senhor para aqueles homens, para que eles continuassem, né, rompendo, para que o evangelho chegasse a várias pessoas. Então a palavra diz lá, passando Pedro por toda parte, também foi visitar os santos. E esse versículo aqui ele é interessante porque ele traz algo que é nosso. Nós somos os santos. Ah, divino, eu não sou santo. Não é esse tipo de santo que você está pensando que é. Nós somos pecadores, lavados, remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Então, através dessa santificação que recebemos da parte do Senhor, nós podemos ser chamados de santos. Então, ele foi ver os irmãos que tinham convertido ao Senhor. Essa conversão que não é um ato nosso em favor do Senhor, mas é um ato dele ao nosso favor, porque é ele quem nos buscou, é ele quem se entregou, é ele que morreu a nossa morte para que eu e você pudéssemos um dia ser chamados santos. Então, o nosso irmão Pedro, ele vai até esses santos, os irmãos que estavam agora fazendo parte do reino de Deus, que estava ali sendo chamado de santos. E Lucas tem o cuidado de colocar o nome deles aqui, para também não dar muitos nomes, né? Porque então a gente fica... Aí a gente ia ter uma gama legal de nomes para filhos, né? Que a gente é bom nisso. Então, ele fala que ele foi lá visitar os santos que moravam na cidade de Lida. Que cidade é essa? A cidade de Lida era uma cidade que ficava numa planície chamada Saron. Essa planície é uma planície muito fértil lá no reino de Israel. Até hoje é um lugar muito fértil, onde há muita plantação, há muito capim para o gado, e também, como é um lugar fértil, acaba que as pessoas ficam muito ali. Mas Lida ficava a caminho de uma cidade chamada Jope. Jope, para quem conhece a história de Jonas, né? Eu vi o filho dele segurando a baleiazinha com Jonas dentro, é exatamente o porto aonde Jonas paga para entrar no barco para fugir de Deus. Então, provavelmente, Jonas, ao sair de Jerusalém, ele vai para Jope, passando pela cidade de Lida. Essa cidade hoje ela leva um nome chamado Lod. Lod significa fértil. Existe alguns que falam, não é isso, mas naturalmente a maioria dos estudiosos acredita que é isso mesmo, é lugar fértil. Então Pedro desce da cidade de Jerusalém. E por que ele desce? Porque a cidade de Jerusalém está em um monte, o Monte Moriá. E ele desce para a cidade de Lida. Então, é uns 800 metros, né, do nível do mar. Então, ela só está 50 metros acima do nível do mar. Então, dá ali para aquele pessoal a oportunidade de produzir bastante. E essa cidade era caminho, então ela passava muitas pessoas por aquela cidade. E Pedro provavelmente ia até a cidade de Jope, e ele passou ali para ver, para reconhecer e para rever os santos. E o texto continua dizendo: encontrou ali certo homem, chamado Enéas. O personagem quase que central na nossa pregação de hoje. Quem era Enéas? O texto está falando quem é Enéas. Era um paralítico que vivia na cidade de Lida e que foi encontrado por Pedro. Mas o mais interessante desse texto, irmãos, é o que Pedro fala para ele. O que Pedro fala para ele? Alguém pode falar? Fala aí, com a voz bem. Jesus Cristo cura você. A centralidade do Evangelho não é algo, é uma pessoa.
O nosso objeto de adoração não é um objeto inanimado. É alguém. A pessoa de Jesus Cristo é quem curou Enéas. A palavra de Pedro para esse homem é: Jesus cura você. E se eu abrir o microfone para alguns de vocês, vocês vão me trazer testemunhos do poder de Cristo Jesus na vida de vocês para que vocês fossem salvos. Então a mesma palavra que desceu no coração desse homem, desceu no meu e no seu coração. Jesus nos curou. Ou Jesus está a nos curar, porque pode ter pessoas que estão se aproximando do Evangelho agora. E eu gostaria de apresentar a você a pessoa Jesus. E essa pessoa, ela tem o poder de transformar a sua vida. Nós lemos que esse homem era paralítico. E fazia 8 anos, olha o detalhe de Lucas. Lucas traz que esse homem sofria há 8 anos. Quase uma década que esse homem estava acamado. Ah, divino, mas eu conheço algumas pessoas paralíticas, elas vivem bem. Naquela época? Naquela época, irmãos, quem estava nessa condição vivia, até mesmo sendo vista, como alguém que tivesse algum tipo específico de pecado e que ela estava sendo castigada por Deus. E um dia os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus, quando eles viram um cego: quem pecou? Ele ou os pais? E qual foi a palavra do Senhor Jesus? Não, nem os pais pecaram e nem ele. Isso é para a glória de Deus. Então Enéas, possivelmente, poderia ter subido, com a ajuda de 4 grandes amigos, como a gente vê aquele caso dos amigos que desceram o paralítico na frente de Jesus. Eles poderiam pegar a ideia e levar Enéas até lá. Mas, provavelmente, ele não teve essas pessoas para ajudá-lo. Por que eu falo isso? Porque durante 8 anos, se a gente pegar o tempo do ministério de Jesus, mais o tempo dos apóstolos, provavelmente dá menos de 8 anos. Então, esse homem estava paralítico no tempo em que Jesus estava caminhando sobre a terra. Mas sabe o que é interessante? É que o Senhor não se esqueceu de Enéas. Mesmo Enéas não podendo ir até o Senhor, através da vida do apóstolo Pedro, foi até Enéas. Eu e você somos pessoas que não buscávamos o Senhor. Nós somos as pessoas que fomos encontrados por Ele. Como Enéas. Se a gente parar para analisar como foi a nossa conversão, ou como está sendo a nossa conversão, ou como desejamos que a nossa conversão aconteça, nós vamos ver uma pessoa, e essa pessoa é a pessoa de Cristo Jesus vindo ao nosso encontro. Porque a palavra de Pedro não foi: eu sou Pedro e te curarei. Eu sou um apóstolo de Cristo Jesus. Na minha palavra você deve acreditar. Não. A fala desse homem de Deus foi: Jesus cura você. Jesus cura você. E esse é o nosso testemunho. Você pode falar tudo o que o Senhor tem feito na sua vida, mas algo precisa estar no centro desse testemunho: a pessoa de Jesus. As pessoas vão olhar para você e falar: você mudou tanto. Você fazia tais coisas, hoje você não faz mais. Você vai pegar toda essa glória, todo esse holofote e vai enviar na direção de Cristo. Por Ele, para Ele, e sem Ele eu não sou nada. É isso que Pedro está nos ensinando nessa manhã, através dessa fala.
Ele poderia muito bem falar: aonde a minha sombra passa, Enéas, ela cura pessoas. Esses dias, Enéas, lá no templo, eu vi um homem na mesma condição que você, eu estendi a mão para ele e ele levantou e saiu andando. Pedro não fez isso, porque os filhos de Deus não querem a glória para si mesmo. Nós somos aqueles que nos diminuímos, como nos ensinou João Batista, que eu diminua e que ele cresça. Esse é o apóstolo Pedro aqui. É isso que, ao ler esse texto, eu posso aprender com o evangelista Lucas. Quando ele falou o nome desse homem, ele deu uma identidade para esse homem. Quando ele falou de Pedro, ele deu a identidade de Pedro. Mas o que é mais interessante é que esse texto fala de uma pessoa, como todos os outros textos da palavra de Deus, da pessoa de Jesus. Jesus já tinha sido assunto aos céus. Jesus já tinha caminhado sobre a terra e curado paralíticos, tinha dado vista aos cegos, já tinha transformado a vida da mulher samaritana, já tinha ressuscitado mortos, já tinha feito várias coisas, e os discípulos e nós poderíamos acreditar em algo. Tudo que ele tinha para fazer, ele fez. Mas esse texto nos mostra que ele continua fazendo. O mesmo poder que o ressuscitou dos mortos está dando vida a pessoas como eu e você. E como nós éramos? Qual era a nossa condição diante do Senhor? A condição de Enéas. E qual era a condição de Enéas? De não poder fazer nada por si mesmo. Talvez esse homem aqui, ele não conseguiria nem ajeitar o travesseiro. Talvez esse homem aqui precisaria de alguém para afofar o seu travesseiro. Talvez esse homem aqui precisasse, eu tenho quase certeza disso, de alguém para varrer a sua casa, para fazer sua comida, para o levar no banheiro. Ele era uma pessoa que estava como eu e você estávamos antes de conhecer o Senhor, mortos em nossos delitos e pecados. E o que é mais interessante na vida de Enéas, vou mudar o foco agora de Pedro para Enéas. Olha o que o texto diz, irmãos. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos que jazia na cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus cura você. Levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Agora eu quero ensinar algo importante para nós nessa manhã. Quando o Senhor encontra a mim e você na nossa vida perdida, há uma mudança radical. Nós estávamos indo em uma direção e o Senhor nos coloca em outra direção. Não tem como um homem e uma mulher de Deus ter um encontro com o Senhor e não ter a sua vida transformada. A ordem de Pedro, e não é a ordem de Pedro, nós bem sabemos que é a ordem do Espírito Santo, é: levanta, arruma a tua cama. E a voz daquele homem imediatamente foi: levantar. Quando a palavra de Deus chega ao encontro ao nosso coração, que ainda estava perdido, há uma transformação, irmãos. As pessoas podem olhar e falar assim: mas a minha transformação está demorando um pouco. Mas aquela palavrinha já foi plantada no seu coração. E agora você não consegue mais ser quem você era antes. As festas que você ia já não faz tanto sentido. Os amigos que você tinha não fala mais de coisas edificantes. E você não consegue mais ser aquela pessoa que você era antes. É o que o texto está falando para nós aqui. Enéas imediatamente levantou.
E o que é mais interessante, a fala de Pedro traz dignidade para esse homem. Por quê? Levanta e arrume a sua cama. Esse homem que era, aos olhos de muito, inútil, agora passa a ser útil. E qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Arrumar a própria cama. O Senhor começa a transformação na nossa vida, arrumando a nossa vida. Não adianta tentarmos, no meio do processo, arrumar a cama de outra pessoa. Arrumar a vida de outra pessoa. Tentar ajudar alguém. Ah, mas eu não posso evangelizar. Pode evangelizar e deve evangelizar. E vai. Dá o seu testemunho. Mas não se esqueça que quem faz a transformação na vida dele é o mesmo que fez a transformação na sua. Que o poder não está em mim e nem em você. O poder está nele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E olha o que o texto também nos diz. Ele imediatamente se levantou. Todos. Diga comigo, todos. Todos. Os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Aquilo que o Senhor faz na minha e na sua vida traz transformações na vida de outros. Ah, divino, então eu tenho poder de forma alguma. Você é o vaso. O poder é dele. Aí é o meu testemunho, você pode dar, mas o teu testemunho não pode transformar ninguém. Quem pode transformar é Cristo. O meu testemunho é válido? Muito, muito válido. Mas ele, como eu disse, não transforma ninguém. Você pode contar a sua história, você pode falar de onde você saiu, mas conta para as pessoas quem te tirou de lá. Porque o Evangelho de Cristo Jesus é anunciar a pessoa de Cristo Jesus. O evangelizar é falar para o outro o que o Senhor fez na sua vida. O que Ele faz na vida de alguém que se aproxima dEle. O que Ele faz quando o meu e o seu coração está sendo transformado pelo Espírito dEle. Por isso que a palavra do Senhor diz que é por Ele, para Ele e através dEle. A mulher samaritana, quando ela entendeu quem estava diante dela, ela entrou na cidade. E ela levou um assunto bem complicado. Eu encontrei um homem. As pessoas poderiam olhar e falar, tá, o sexto? Porque esse que você está não é teu marido. E os 4 que você teve também, né? Agora você vem falar para a gente de mais um homem? E aí ela relata. Ele falou tudo sobre minha vida. Vamos lá conhecê-lo. E aí, o testemunho daqueles homens e mulheres que saíram da cidade de Samaria e foram até o poço de Jacó foi: não é mais pelo que tu falaste, mas agora os nossos olhos o veem. As pessoas vão vir pelos nossos convites, mas eles precisam encontrar aquele que nos encontrou. Enéas provavelmente sabia muitas coisas sobre o Senhor. Talvez Enéas tinha uma ansiedade no seu coração de poder ter a oportunidade de ir diante do Senhor. Talvez ele ficou sabendo da história dos 4 amigos que carregou o 5º amigo até a presença de Jesus e aquele homem saiu de lá caminhando, carregando a sua maca. Talvez ele ficou sabendo dos cegos que Jesus havia curado, dos leprosos que o Senhor tinha tocado. Ele saberia dessa história. Por quê? Por que eu tenho essa informação? Porque Lida é uma cidade que descia de Jerusalém e passava para o porto de Jope. Então o que passava por lá? Viajantes,
mercadores, peregrinos, passava por lá. Provavelmente, um deles falou: rapaz, eu estava lá em Jerusalém esses dias, cara, eu presenciei um negócio lá que, cara, é sem noção. Foi uma coisa de louco. Você não está entendendo. Tinha um rapaz que ele não tinha o globo ocular. E um cara chamado Jesus passou barro no olho dele e ele passou a enxergar. Tinha um cortejo saindo da cidade e o jovem que estava morto na maca foi ressuscitado por Jesus. E as histórias poderiam ter chegado, os relatos poderiam ter chegado. Por que eu penso assim? Porque a palavra do Senhor, ao chegar ao coração de Enéas, foi: Enéas, Jesus cura você. Levante-se, arruma a tua cama. E ele imediatamente se levantou. Para que esse homem se levantasse, ele precisaria de um toque, de um cuidado do Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo estava colocando no coração daquele homem agora aflorou. E o que era? A oportunidade de ser curado. O texto não fala que ele levantou e saiu louvando o Senhor. O texto fala que ele obedeceu imediatamente. Você só obedece um superior a você. Então ele obedeceu não à palavra de Pedro, mas àquele que estava trazendo a cura à vida dele, o próprio Cristo. E outra coisa legal é o testemunho. E ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Quero trazer algo para o seu e para o meu coração. As pessoas vão nos ver. As pessoas vão nos ver e vai falar: olha, que maravilha o Senhor fez na vida de tal pessoa. Isso pode ser para a vida delas um bom testemunho. Mas quando ela chegar em você, quando ela chegar próximo a você e perguntar o que aconteceu com você, conta para ela quem é quem fez isso. Porque aí está o testemunho. Aí está a glória. Aí está a graça. Aí está a misericórdia. De que quando vem algo até nós, nós deixamos que ele passe direto e atinja o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé? Que eu e você, como Enéas, possamos obedecer à ordem do Senhor. E a ordem do Senhor é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Que quando as pessoas se aproximar de nós, ela possa ouvir de nós, não só nossas piadas, as coisas bonitinhas que a gente fala, mas o evangelho de Cristo Jesus. Porque eu e você fomos chamados por Ele para sermos testemunhas. Testemunha de quê, divino? De que Ele é o Senhor da glória. E Ele tem poder para transformar alguém como Enéas, alguém como eu e alguém como você. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai bendito, rendemos graças porque a Tua palavra jamais volta vazia. Que se todos os corações neste lugar, inclusive o meu, estiver duro, ao ponto de não ser penetrado por Tua palavra, algo que eu acho improvável, mas se por algum motivo tiver, que o Teu Espírito rache a armadura que nós estamos vestindo. Quebre o coração de pedra que nós carregamos e transforma-nos. Porque a glória é para Ti. O testemunho é sobre Ti. A palavra que eu e meus irmãos temos diante de nós é sobre Ti.
Não há nada, Pai, em nós que rasgue qualquer tipo de elogio. Como disse João Batista, que ele cresça, que eu diminua. Eu não sou digno de desatar as sandálias de teus pés. Mas por algum motivo, Pai, eu e meus irmãos estamos diante de Ti. Não foi porque nós te amamos primeiro, mas foi porque o Senhor nos amou. A Tua graça nos encontrou no exato momento que nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Mas por algum motivo que eu desconheço, o Senhor nos buscou. Como a ovelhinha perdida, o Senhor trouxe-a de volta. Como o filho pródigo, seus olhos estavam no caminho. Como a mulher que perdeu a dracma e varreu a casa toda até encontrá-la. Nós fomos encontrados por Ti. Nós fomos resgatados por Ti. Nós fomos abraçados por Ti. E nada, Pai, pode nos separar do Teu amor. Não será morte, nem principados, nem coisas que já aconteceu ou do porvir. Mas que seja por Ti, para Ti e sempre em Ti. Amém.